Opa, bom, então, tô aqui de volta hoje para ensinar para vocês como que usa o laço de repetição for em C. Bom, o for ele é comumente usado para fazer laços de repetições compactos. Em C existe três laços de repetição: o for, o while e do while. O while e o do while eles funcionam para coisas mais simples, para coisas que você precisa repetir poucas vezes. O for é para quando você precisa repetir várias vezes e você sabe que aquilo, se você colocasse um while, ia consumir um espaço muito grande. Ou seja, um for é basicamente um while mais comprimido e é muito melhor de usar do que um while. Quando você entende o for, ele fica muito fácil de ser usado. Hoje eu vou explicar como que usa o for, né, como constrói a função for. Vou dar um exemplo de um uso nela, pegando a atividade que o professor já passou. E também vou falar um pouco sobre a função rand, mas isso é um pouco mais pra frente. Bom, para começar sobre o for, como que o for funciona, né? Como que se escreve? É for, depois de você iniciar, né, o seu int main, você escreve for, abre parênteses, e dentro de parênteses você vai colocar três parâmetros. É o parâmetro de início, o parâmetro de fim, e o que, que vai ocorrer enquanto ele não chegar ao fim. Bom, uma coisa que eu preciso ressaltar. O for, para você separar os parâmetros dele, deixa eu até dar mais um zoomzinho aqui, você precisa usar ponto e vírgula. Se você separar com vírgula, ele vai dar um erro de sintaxe. Tem que ser ponto e vírgula. E no último parâmetro não tem, tá? É só nos dois primeiros. No último você vai só abrir o bloco do for. Tá. Então eu vou fazer um exemplo bem simples de como seria um for para contar de 1 até 10. Primeiro você vai precisar de uma variável. Eu vou declarar uma variável do tipo inteira, nome i. Relembrando, para declarar a variável, você declara o tipo dela, o nome dela e o valor. Se você deixar o valor em branco, igual eu deixei aqui, o valor vai ser naturalmente zero. Então, para mim fazer um for que consta de 1 até 10, ou de 0 até 10, né, nesse caso, é só fazer o seguinte: eu colocar a condição de início, que no caso a nossa condição de início vai ser i igual a zero. O nosso i é igual a zero? Sim, o nosso i é igual a zero. Então esse for vai rodar. Se eu colocasse i igual a 5, esse for não ia rodar. Ele ia pular para a próxima linha de comando que fosse do meu código. Então você tem que se atentar a isso. Tem que sempre deixar eles iguais, tá? Nesse caso que eu vou igualar a zero só para ficar mais fácil de entender. Aí depois de você igualar a zero, você colocar seu parâmetro de início do for, você vai colocar seu parâmetro de término. Nesse caso, eu quero que ele vá até 10. Então eu coloco que ele vai ser. Para mim colocar ele até 10, eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar menor que 11, posso colocar diferente de 11, diferente de 11. Mas como é só uma aula explicativa, eu vou colocar menor que 11, tá? Aí ele vai de 0 a 10. Se eu quisesse que ele fosse de 0 a 9, no caso 10 algarismos, né? Eu colocaria menor que 10. Mas eu quero só até 10, então eu vou colocar menor que 11. E o que, que vai acontecer enquanto esse for rodar? Que vai ser a nossa condição de incremento ou decremento. Nesse caso, eu quero incrementar uma unidade até ele chegar a 11. Então, eu vou colocar a minha variável novamente e vou colocar 2 mais. Como eu já havia ensinado nas aulas passadas, essa dupla de soma, essa dupla de mais, ela incrementa uma unidade na variável que você colocar ela do lado direito. Ou seja, quando o for zero, ele vai rodar até ele ser menor que 11 e vai incrementar uma unidade até chegar nisso, ok? Então, se eu colocar agora, eu vou abrir o bloco do for. O bloco vai ser o que, que vai acontecer enquanto isso aqui rodar. Nesse caso, eu vou mandar para dar um printf. Vou colocar número. Opa, não esqueça das aspas duplas, tá? Número igual. Como ensinei nas outras aulas, para você poder escrever uma variável dentro do seu printf, você precisa de porcentagem e o tipo daquela variável. O nosso tipo é um tipo int, então vou colocar a porcentagem i. Também pode colocar a porcentagem d, tá? Também funciona para quando o tipo for inteiro. Mas eu prefiro usar i. Vou fora das aspas duplas, vou colocar vírgula e vou colocar qual variável vai entrar aqui, vai entrar nesse porcentagem. No caso, eu quero que entre a variável i. Coloco ponto e vírgula. Esse aqui vai ser nosso for. Deixa eu só colocar um barra n para ficar um em cada linha. O barra n, como eu tinha dito, ele quebra a linha e pula para a próxima. Agora eu vou colocar um system pause para poder pausar o programa. E logo após pausar, eu quero que ele termine. Vou colocar um return 0. Se eu rodar, ele vai me dar números de 0 até 10. Igual eu havia dito. Porque ele é menor que 11. Não vai até onde? Ele vai até o menor número próximo de 11.
Então ele me dá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Ok? Isso é um for básico para contar de 0 a 10. O for não é difícil. Ele é. Você literalmente coloca o que você quer nas condições de parâmetro, né? Nas condições de rodar. E coloca dentro do bloco dele o que vai executar enquanto a condição de término não for atendida. Nesse caso eu coloquei para ir de 0 a 10, então está indo de 0 a 10. Isso aqui é um for muito básico. E como vocês puderam perceber, eu aproveitei o i que eu usei na condição de parâmetro para printar ele de 0 a 10. Você poderia ter pensado em declarar outra variável qualquer, vamos chamar de var, colocar ela mais, e aí ela você printar. Também pode, só que é um passo muito. Tipo assim, você tá fazendo coisa que não precisa. É muito mais fácil você botar o i, que já estamos usando ele, né? A gente já está incrementando ele no próprio for, ou seja, ele já está mudando de valor a cada execução. É muito mais fácil usar ele do que criar outra variável para contar outras coisas para imprimir. Ou seja, sempre que você for usar um for, tenta usar um número que você está usando como parâmetro, se você quiser imprimir na tela. Porque é muito mais fácil, você já está incrementando o número. Bom, essa forma que eu acabei de passar para vocês agora é a forma que incrementa um número. Se vocês quiserem fazer o contrário, de decrementar e ir para trás, também tem como. Igual eu vou fazer aqui agora. Vamos supor que meu i seja igual a 5. O i meu, a minha variável i, o valor inicial dela é 5. Então, dentro do meu for, eu vou colocar que o for vai executar quando o meu i for igual a 5. E ele vai parar de executar quando o meu i for maior que 0. Se eu botar maior que 0, ele vai de 5 a 1. Se eu quiser que vá até 0, eu posso botar maior que menos 1. Eu posso botar diferente de menos 1. No caso, eu vou colocar uma... Deixa eu ver o que eu coloco. Vou colocar maior que menos 1 para ir até 0. E, nesse caso, ele vai executar decrementando um número no i. Quando eu rodar esse aqui, ele vai de 5 a 0. Isso é o for com decremento. O que eu ensinei anteriormente era o for com incremento. Nesse caso, ele decrementa de 5 até 0. Se por acaso eu trocar, em vez de colocar menos 1, colocar 0, ele vai de 5 a 1. 5 até 1. Ou seja, o parâmetro de término ele vai influenciar muito o seu for. Ele vai ser o parâmetro que vai falar quando seu for vai parar. Então você tem que pensar nisso. Antes de você criar seu for, você tem que pensar. Você quer ir até 0, você quer ir até 1, você quer ir até 3, até que número você quer que a sua sequência vá. Nesse caso, é a sequência decremental que eu quero que vá até 0. Então eu não posso colocar maior que 0. Eu tenho que colocar maior que menos 1. Menos 1. Ou seja, ela vai de 5 a 0. Aqui tem 6 números. Isso é um for básico. É assim que o for funciona. O for, ele vai... Você tem 3 parâmetros, só relembrando, tá? Você tem 3 parâmetros. Primeiro parâmetro é o parâmetro de começo de partida do for, é o quando que o for vai começar, porque o seu programa ele lê de cima para baixo. Quando ele vai ler o for, ele vai ler qual é o parâmetro de início. Se o parâmetro de início corresponder, se for verdadeiro, ou seja, se for igual a 5, ele vai reiniciar o for. Se eu botar i igual a 4, isso aqui não vai funcionar. Ele vai passar direto. Igual eu tô falando aqui, ó. Viram? Ele passou direto. Ele passou direto do 5. Ele vai começar do 4. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele comece do 5. Ok? Então a gente não pode colocar i igual a 4, porque senão ele vai pular uma posição. Não é isso que a gente quer. Tá? Aí você vai até ele, o parâmetro de final, né? Até ele ser maior que menos 1. E o que vai acontecer enquanto ele rodar? Nesse caso, se eu colocar maior que 3, ele vai rodar só 2 vezes. Uma vez no caso, né? E vai me mostrar 4. Por quê? Ele vai, ele vai fazer for 4, vai imprimir. Aí ele vai ler, ele vai ver que o próximo é 3. Ele vai pensar o seguinte: eu tenho que terminar quando eu for maior que 3. Ou seja, eu não posso assumir o número 3. Ou seja, ele vai parar de rodar no 3. E o que está dentro do bloco é o que o seu for vai fazer enquanto ele estiver rodando. Nesse caso eu botei só para ele dar um printf no número mesmo. Coisa básica. Mas quando eu for explicar matrizes, vetor, vocês vão ver que não vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui dentro. É realmente uma... O for nada mais é que um laço de repetição, que ele vai repetir alguma coisa dentro do bloco dele, correspondendo aos parâmetros que você colocou. Eu vou dar um exemplo agora sobre a aula do professor, que ele passou uma atividade. Essa atividade aqui, ó.
de repetição. Esse aqui é a atividade lista de resposta para a prova 2. Ele mandou a gente escrever um programa para ler dois valores inteiros positivos, A e B, calcular e imprimir A elevado a B sem usar a função poll. Quem lembra, eu já ensinei sobre bibliotecas. Na biblioteca math.h existe uma função chamada POW, que você coloca dois parâmetros e quando você executa, ela pega o primeiro e eleva ao segundo. O professor mandou a gente fazer isso sem usar o POW, ou seja, sem usar math.h. Isso pode ser uma das formas de fazer isso, como eu tinha dito, como eu venho dizendo desde o começo. O programa é seu, você faz da forma que você quiser. Mas uma das formas de fazer isso é usando exatamente o for, que é como eu vou ensinar agora. Bom, para a gente fazer aquela questão, a gente precisa primeiro dividir ela em partes. Como que funciona elevar um número a outro, né? No caso. Para elevar um número a outro, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter o número base, que eu vou chamar de A, e você tem que ter a potência, que eu vou chamar de B. Ou seja, só pensando nisso, a gente já conclui que a gente tem que ter no mínimo duas variáveis, uma sendo A e outra sendo B. Ok. A gente tem a variável A e a gente tem a variável B. Como que a gente faz uma vezes a outra? Por quê? Porque elevar uma coisa a outra é nada mais, vamos supor que eu estou levando 2 a 4. O meu A vai ser 2 e meu B vai ser 4. Ou seja, eu estou fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. A gente humano consegue entender isso tranquilamente, que é fazer 2, 4 vezes. Mas como que a gente fala isso pro computador? Então, aí que chega a parte que a gente vai usar o for. A gente tem que repetir 2 vezes 2 n vezes. Para a gente fazer isso, a gente tem que trabalhar com a função for. Bom, então vamos começar a fazer, né? Primeira coisa, eu preciso que o usuário digite a base. No caso vai ser o A, que vai ser um número que vai ser elevado a outro. Para mim pegar um número que o usuário vai digitar, eu já ensinei, é com scanf. A gente vai pegar um número do tipo inteiro e vamos jogar esse número para dentro da variável A, usando o e comercial. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Logo após a gente pegar a base, a gente vai pegar a potência. Posso dar Ctrl V e Ctrl C nisso aqui, não tem problema. A gente vai pegar a potência, que vai ser quantas vezes o usuário quer levar aquele número. Aqui número, né, no caso. E vai ser nosso B. Ok. Agora a gente vai fazer o nosso for. For. O A, condição de início. A igual a 0. Condição de parada. Como que a gente vai parar o nosso for? Vai ser A menor que B? A diferente de B? Nenhum dos dois. Porque até colocar esse A aqui tá errado. Como assim? Se eu colocar aqui A igual a 0, o número que o usuário digitar aqui não vai ser o número que o for vai rodar. Ou seja, eu preciso de mais uma variável para controlar o for. Essa variável eu vou chamar de cont. Contador, qualquer coisa. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Por isso que eu não tinha colocado ponto e vírgula antes. Tá, eu devo ter falado muito rápido, eu vou falar de novo. Se a gente colocar o A igual a 0 dentro do for, isso aqui não vai funcionar. Porque o usuário, vamos supor que o usuário digite o A igual a 5. O for está transformando o A em 0. Igual eu tinha falado anteriormente, que eu tinha digitado, que eu tinha colocado o I igual a 5 e no for eu tinha colocado o I igual a 4. Vocês viram que pulou 1. Se eu colocar isso aqui, o número que o usuário digitar vai sumir. Eu não posso fazer isso, eu não posso colocar isso, porque eu estou usando o A para minha conta. Então, eu vou colocar outra variável, que vai ser a variável controladora, cont. Ela vai iniciar em 0, e até quando que ela vai rodar? Ela vai rodar até ela ser menor que B. Por que menor que B? A gente tem uma potência, certo? Vamos supor que o usuário digite a potência 3. Então, o cont vai rodar de 0 até 3, que vai ser a condição de fim. E durante enquanto ele rodar, ele vai adicionar cont mais mais. Ok. Isso aqui é um pouco difícil de entender, talvez, mas não é... Opa, eu fiz um erro ali. Não é ponto e vírgula, é chaves. Mas não é muito complicado, não. Eu vou explicar de novo com mais calma. O cont vai iniciar em 0. Ele vai rodar até ser menor que B. E até ele não chegar, até ele não cumprir esse requisito aqui, ele vai adicionar 1. Ou seja, vamos supor que B é 5. Isso aqui vai ser 5. Ou seja, vai rodar 5 vezes. Por que ele vai rodar 5 vezes e não 4? Porque o cont inicia em 0, não 1. Se iniciasse em 1, ele ia rodar 4 vezes. Como ele inicia em 0,
ele vai rodar 5 vezes, ok? Ou seja, quando o usuário digitar 5 para a potência, ele vai rodar 5 vezes tudo que tiver aqui dentro. A cada vez que ele rodar, ele vai adicionar uma unidade no conte e vai mudar o valor de conte. Ou seja, rodou uma vez, agora o conte é 1. Rodou duas, agora o conte é 2. Rodou uma vez, agora o conte é 1. Isso. Rodou 2, 3, 4, 5. Até ele cumprir o parâmetro do meio, ou seja, até ele ser menor que b. Ok? E bom, como a gente faz um número vezes o outro? Se eu fizer A vezes A vezes A vezes A, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque não é isso que a gente quer. Se eu colocar A vezes A e colocar, por exemplo, a potência 2, ele não vai fazer A elevado a 2, ele não vai fazer A vezes A e pronto. Não, ele vai fazer A vezes A vezes A. Ele vai fazer o A vezes A duas vezes. Isso é um problema de lógica que tem que resolver pensando, tá? Eu não posso colocar um número vezes o outro dentro do for. Porque esse um número vezes o outro é como se o for tivesse como valor base o número elevado a 2. Não é isso que a gente quer. A gente quer levar o número a B. A gente quer levar A a B. Ou seja, a gente quer pegar A e elevar ele a B. Ok? Inclusive, isso aqui não existe no C, tá, gente? Não adianta fazer isso aqui que não funciona. O valor de elevado. Só existe em outros programas. Tá, e como que a gente faz isso? Como que a gente pode elevar um número a outro sem entrar em conflito, elevando ele a ele mesmo? Para isso, a gente vai usar uma outra variável auxiliar, que eu vou chamar ela de result, vou igualar a zero. E essa variável result vai funcionar da seguinte forma. O result, ele vai receber o valor de ele mesmo vezes A. Vou até dar um espacinho aqui para deixar isso aqui um pouco mais fácil. Tá, como assim? Como assim result é igual a result vezes A? Vamos supor que o nosso resultado é 0. 0. E o A é 2. E nosso conte é 2. Ou seja, o 0 vai ser 0 vezes 0 vezes 2. Depois, ele vai ser... E bom, igual vocês estão vendo aqui. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 0, 2, também vai ser 0. Ou seja, a gente tem um outro erro de lógica que eu mesmo cometi. Eu vou deixar nesse vídeo até pra... Vocês estão percebendo que todos os erros que eu estou cometendo eu vou deixar no vídeo, não vou tirar. Que é pra... Se por acaso eles cometerem, vocês já sabem o que é. Nesse caso, qual que é o nosso erro de lógica? Eu não... Deixa eu só voltar pro original aqui, né? Que é... Result, pronto. Result é igual a result vezes A. Bom, qual que é o nosso erro aqui? O nosso erro é que o nosso valor inicial de resultado, result, eu igualei a zero. Eu não posso igualar a zero. Se eu igualar a zero, ele vai ficar fazendo 0 vezes 0 vezes A. 0 vezes 0 vezes A. 0 vezes... Não é isso que a gente quer. Ou seja, o result inicial eu tenho que deixar ele limpo. Quando você deixa uma variável limpa, o valor inicial dela é nulo. Não é 0, não é 1, não é 3, não é 4. É nulo. Não tem valor inicial. Então, nesse caso, imagina como se isso aqui não tivesse valor. Ou seja, vai ser n vezes A. Ok. Vou... Esqueci do ponto e vírgula. Eu vou rodar aqui só para ter uma visualização melhor de como isso funciona, tá? Vou colocar resultado é igual porcentagem i, vírgula, result. Tá. Primeira coisa, ele rodou a primeira linha, né? Me pediu a base, eu vou colocar a base 2. E vou colocar a potência, que é no caso B, vou colocar 2 também. Nesse caso, ele me deu o resultado 4. E por que ele me deu o resultado 4? Pra vocês compreenderem melhor, eu vou igualar isso a 1, acho que eu posso. Deixa eu ver se eu posso. Posso. Eu vou igualar 1 só pra ter uma melhor compreensão, porque se eu for explicar número nulo, vai ficar um pouco mais complicado esse vídeo. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo que 1 é igual a 1 vezes A. B vezes. Tá, como assim? Vamos supor que eu coloquei o A2, ou seja, vai ser 1 é igual a 1 vezes 2. Vou colocar duas vezes. Ou seja, vai fazer 1 é igual a 1 vezes 2. E 2 é igual a 2 vezes 2. Por quê? Vamos lá. Result é igual a result. Ou seja, 1, que é o valor de result, é igual a 1, que também é o valor de result, vezes A. Que o A eu falei que é 2, ok, gente? Beleza, ele fez a primeira linha. Agora o valor de result não é mais 1. O valor de result é 2. Por quê? 1 vezes 2 é igual a 2.
Ou seja, ele fez a primeira linha e adicionou uma unidade no conte. Agora o conte deixou de ser 0 e é 1. Agora ele vai rodar de novo. Por que ele vai rodar de novo? Porque o conte ainda não é menor que 2. Ele é 1. Ele tem que chegar a 2 para parar, ok? Beleza. Agora ele vai rodar de novo. Agora rodando de novo, o valor de result não é mais 1. O valor de result é 2. Quando o valor de result é 2, ele vai fazer a mesma expressão, só que mudando o valor de resultado. Result, que no caso é 2 agora, vai ser 2 igual a 2. Por quê? Porque result vale 2 vezes 2. Por que vezes 2? Porque o A eu falei, como de exemplo, 2. Se vocês quiserem, em C também existe, em vez de vocês fazerem result, recebe, result vezes A, tem um operador em C que é vezes igual. Ele faz a mesma expressão. Ou seja, em outras palavras, esse vezes igual é uma compressão, é uma forma comprimida de digitar isso aqui. Vocês podem usar qualquer um dos dois, o que vocês preferirem. Esse aqui eu acho um pouco mais fácil de entender, lendo assim, né? Quando você for reler, acho um pouco mais fácil de entender o que ele significa. E bom, é assim que a gente faz aquela atividade que o professor passou da lista de reforço 2, que é para fazer uma potência sem usar POW. Ou seja, vou executar de novo, tá? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é para dar 8. Não deu 8. Por que não deu 8? Vou explicar agora por que não deu 8. É um erro aqui, ó. É um erro aqui, ó. Tá vendo que o nosso conte eu deixei ele menor que 2, em vez de mudar para B? Por isso que não deu 8. Porque o conte tem que receber o valor de B e não C2. Eu deixei 2 como exemplo, né? Esqueci de mudar. Mas agora já mudando. Agora vai funcionar tranquilamente. Quando eu executar, botar 2 elevado a 3, vai me dar 8. Deixa eu só fazer isso aqui para ficar uma visualização melhor para vocês. Quebrar uma linha aqui, quebrar outra linha aqui. 2 elevado a 3, o resultado deu 8. E bom, é assim que resolve aquela... Deixa eu só fazer isso aqui. Pronto. É assim que resolve aquela atividade que o professor passou. E eu usei essa resolução como um exemplo de utilização de for. Nesse caso, eu usei um for um pouco mais composto, né? Porque em vez de colocar um valor fixo, um valor real, um valor que eu mesmo digitei, eu coloquei uma variável para ser o valor de B, o valor de fim. E dentro do... Vou só recapitulando, né? E dentro do bloco eu coloquei que resultado vai receber resultado vezes A. Ou, como eu tinha dito mais cedo, eu posso colocar que é vezes igual a. É só uma forma mais comprimida, mais fácil de escrever. Vai dar o mesmo resultado. Desculpa, meu despertador tocou aqui, não sei se deu pra ouvir, mas eu tive que dar uma pausa aqui bem rápida. Mas, como eu tava falando, isso aqui é só uma forma resumida de escrever result igual a result vezes A. Eu tô falando isso várias vezes, porque eu já fui muito perguntado o que significava, né? O vezes igual. E é isso que significa, tá? Se vocês quiserem anotar e tudo. E recapitulando mais uma vez, porque eu sei que o for é um pouco mais complicado de entender, um pouco mais composto, né? O for acontece da seguinte forma: você declara o for, abre o parêntese, dentro do parêntese você vai ter 3 parâmetros. O primeiro deles sendo o parâmetro de começo, que no caso eu igualei conte a 0. Você vai separar esses parâmetros por ponto e vírgula. O segundo parâmetro vai ser o parâmetro de fim, que eu coloquei que o fim vai ser quando o conte for menor que B. Ou seja, até conte ser igual a B, ele vai rodar. Quando o conte for igual a B, ele vai parar. Ok? Como assim? Recapitulando. Enquanto isso aqui for verdadeiro, enquanto ele for menor que B, ele vai rodar. Vamos supor que B é 2. Quando o conte for 2, ele vai parar. Por quê? 2 é menor que 2? Não, 2 é igual a 2. Ok? Ou seja, ele vai rodar duas vezes. Ele vai rodar 0 e vai rodar 1. Aí quando chegar no 2, ele vai parar. Ele não vai rodar mais. E enquanto ele rodar, ele vai adicionar, ele vai incrementar uma unidade na variável conte, na variável controladora. Agora eu vou abrir o bloco do for, abrir o bloco. O que é o bloco? O bloco é onde está a minha linha de execução, minha linha de comando. O que o for o que o meu last repetição vai repetir. Que no caso eu botei para repetir result, que vai receber result vezes A. E no fim eu coloquei um printf para mostrar o resultado. Executando mais uma vez, eu posso levar 5 a 3, que vai dar 125, que é 5 vezes 5, que é 25 mais 25 vezes 5, que é 125. Ou seja, isso aqui é um exemplo de for para fazer um POW sem usar o math.h. Eu só peguei um exemplo da atividade que o professor passou, né, algum tempo atrás, e usei. Só para vocês entenderem um for um pouco mais fácil, uma forma um pouco mais tranquila.
E bom, chegando no final agora, eu vou explicar um pouco sobre range, que é sobre gerar números aleatórios, ok? Eu vou só explicar um pouco sobre range, bem rapidinho, e já vou terminar a aula. Bom, voltando aqui mais uma vez, né? Vou explicar agora um pouco sobre range. O que é range? Range, na tradução livre, quer dizer random, que em português quer dizer aleatório. Bom, para que você usa o número range? Para quando você quer gerar um número ou alguns números aleatórios em uma escala. O range ele é escrito da seguinte forma: range, você vai abrir os parênteses. Opa, você abriu os parênteses, vai colocar porcentagem. Logo após a porcentagem, você vai colocar qual que é a sua escala. Como assim escala? Você quer que seus números aleatórios sejam de 0 até quantos? Nesse caso, se eu colocar 100, ele vai gerar um número aleatório de 0 até 100. Se eu colocar 200, vai ser de 0 a 200. Se eu colocar 10, vai ser de 0 a 10. É basicamente isso que como funciona o range. Não é difícil, realmente. Se eu dar um printf, número, dois pontos, colocar isso aqui, colocar vírgula e colocar isso aqui, eu acho que já funciona, inclusive. Nesse caso, ele gerou o número 1. Se eu rodar de novo, ele vai gerar o número 1 de novo. Eu vou explicar isso com mais calma, mas só recapitulando. O range é para gerar números aleatórios com uma escala definida. Nesse caso, a minha escala é de 0 até 10. O range funciona da seguinte forma: você coloca range, o nome range, R-A-N-D, abre e fecha parênteses, coloca porcentagem e coloca a sua escala. Você pode digitar tudo junto também se você quiser, tá? Isso aqui é só questão de escrita. Não vai dar erro de sintaxe se você digitar tudo junto. E bom, como vocês viram, deu o número 1. E quando eu executei de novo, deu o número 1 de novo, 3 vezes. Isso não é sorte. Isso é uma... Só colocar, pronto. Isso é uma característica dos números aleatórios. O range, ele funciona da seguinte forma. Ele pega uma seed. O que é seed? Seed é semente. Que pode ser entendido também como origem. E qual que seria essa origem do range? Cada vez que você iniciar esse range, ele vai ter uma origem diferente. Essa origem, ela vai mudar quando você reiniciar seu computador. Ou seja, se você deixar o range aqui e executar de novo, ele vai... Opa, deixa eu só comentar isso aqui. Ele vai ficar dando 1 toda vez até que eu reinicie meu computador. A gente não quer isso, a gente quer números aleatórios realmente aleatórios. Para isso existe o comando chamado srange, que literalmente é seed de range, ou seja, semente de aleatório. Nesse caso, o seed range funciona da seguinte forma, sintaxe. É srange, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro desse parênteses, você pode colocar a sua semente. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, o número 79, ele vai funcionar como uma semente 79. Se eu executar, ele vai dar 6. Se eu executar de novo, ele vai dar 6 de novo. Porque na semente número 7 e 9, ele começa com 6. Ele tem a sequência de números aleatórios é 6, e depois vai para outro, para outro, para outro. Se eu colocar vários printfs, que é uma coisa que vocês não devem fazer, porque eu já ensinei na aula passada como faz repetição, para não fazer isso aqui, tá, gente? Vai dar 6, 5, 3, 4. Executar de novo, 6, 5, 3, 4. Se eu tirar o 79, se eu comentar isso aqui, vai ficar dando 1740. 1740, porque é a semente aleatória que gerou na primeira vez que eu executei o range. E bom, de novo, vocês não façam isso aqui, tá? Nunca na sua vida coloquem vários printfs da mesma coisa. Eu já ensinei como que faz. E para você fazer isso, você coloca um for. Eu vou colocar até 10, tá? Começando de 0. Ele vai começar em 0, vai ir até 10. E a cada execução ele vai incrementar 1. Abrir o bloco dele, fechar o bloco aqui. Eu vou declarar a variável i aqui em cima. Ou seja, nós vamos ter 10 números aleatórios. Ok? E bom, aí você pensa, beleza, Alvo, você tem uma semente aleatória, mas eu quero um número realmente aleatório a cada execução. Para isso, a gente vai ter que mexer no srange para a semente ser de tempo. O tempo null. O que significa isso aqui? Isso aqui significa que ele vai pegar o tempo do seu computador em segundos e vai converter para um número, e esse número vai ser a semente. Ou seja, agora é 1222, 22201, 22202, 22203. A cada segundo que passa, uma nova semente é gerada a cada vez que eu executo. Ou seja, se eu gerar uma semente agora, vai ser essa semente. Agora vai ser outra, agora vai ser outra, agora vai ser outra.
seja, cada execução, vocês podem ver 6, 2, 8, 8, 9, muitos. Agora vai ser outro. Vai ser 3, 6, 5. E assim fica. Isso é números verdadeiramente aleatórios. Ok? Então, se você precisar de números aleatórios para alguma coisa, recapitulando, você vai usar o rand, abre e fecha parênteses, porcentagem e a escala. E para deixar ele realmente aleatório, você precisa do srand. O srand é srand, abre parênteses. Para deixar um número aleatório verdadeiramente aleatório, você usa time, abre parênteses, null, fecha parênteses. Logo após você fecha parênteses do srand e bota ponto e vírgula. Esse comando srand, ele pode vir em qualquer lugar do seu programa, tá? Pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir onde você quiser. Só evita colocar ele dentro do for, que às vezes pode dar erro de sintaxe, ok? Porque ele vai ficar regerando uma semente a cada execução. Não é muito bom isso. Deixa ele, eu prefiro deixar ele no final da minha declaração de variáveis, ou antes. Vocês quem sabem, o programa é seus. Ou seja, é assim que funciona o nosso rand. E bom, como eu fiz no for, eu também vou dar um exemplo de utilização do rand. Nesse caso, eu também vou pegar uma atividade do nosso professor, que ele passou na lista de reforço para a prova 1, pra gente, na parte de repetição, para a gente escrever um programa que vai receber a idade de 100 pessoas e vai calcular e imprimir a quantidade de pessoas maior que 18. Bom, se você não souber sobre o srand, pode ser que ou você vai digitar se tem idades aleatórias na sua mão, que é uma coisa que vai levar muito tempo, ou você vai colocar números pré-definidos. Você vai colocar int 1, 2, 3, 4, que não é uma coisa muito boa também. Bom, a gente vai resolver esse problema aqui usando o srand. O rand, no caso. O rand ele é muito utilizado para quando você precisa de muitas variáveis, como nesse caso. Você não vai digitar 100 variáveis, você não vai digitar 100 números. Você precisa de 100 números aleatórios. E bom, vamos lá. O que a gente precisa? Como eu fiz nas outras atividades, a gente tem que ler e quebrar em pedacinhos pequenos. A gente precisa escrever um programa que ele vai receber a idade de 100 pessoas. A gente precisa calcular e imprimir as pessoas maiores que 18. Ok, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer nesse próprio programa aqui. Deixa eu só tirar esse render aqui. Deixar ele um pouco mais em cima. Primeira coisa, a gente precisa de 100 coisas. Ou seja, eu preciso desse for indo de 0 a 100. Ok? Primeira coisa de tudo, 0 a 100. O i eu posso deixar aí mesmo, ou posso deixar a idade, vocês quem sabem. Eu vou deixar aí. Eu vou deixar o srand de 0 até 100. Ou seja, o srand, o rand no caso, ele vai me dar 100 números. 100 números por quê? Porque o for vai rodar 100 vezes. De 0 a 100. Ok. Isso aqui vai me dar 100 números aleatórios. Tem 100 números aqui. Só que a primeira parte da atividade está pronta. Qual que é a primeira parte? Vamos lá de novo. A gente vai escrever e receber 100 idades de 100 pessoas. Beleza, primeira parte feita. A gente tem 100 números, 100 idades, se você preferir. Agora a gente vai ter que calcular e imprimir a quantidade de pessoas maiores de idade. Ok. Uma coisa, eu estou usando o rand dentro do printf. Não tem como pegar o valor de rand sendo que ele está dentro do printf. Porque ele não está em uma variável. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar ele daqui e vou jogar ele para uma variável. Vou jogar ele para a variável idade. Eu vou só declarar ela aqui, idade. Agora, a nossa variável idade vai ter um valor aleatório a cada execução. Todos esses valores aqui são a variável idade mudando de valor. Agora a gente tem uma variável que tem esses valores. Por isso que eu tirei do printf. Agora, tendo em mãos uma variável que recebe valores aleatórios a cada execução, eu posso falar o seguinte: se o if, que eu já ensinei, idade for igual a 18, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma variável, vou colocar a variável maior. Qualquer nome, gente, sério. Eu coloquei maior porque maior 18, né? Então, se idade for maior ou igual a 18, né? É maior ou igual a 18? Deixa eu só confirmar. Pessoas maiores de idade, isso mesmo, maior ou igual a 18. Tá inclusive aqui, escrito maior ou igual a 18, eu dei mole, eu tinha entendido isso. Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai pegar maior e vai adicionar um ponto, uma unidade. Por quê? Porque ele está pedindo para a gente calcular a quantidade de pessoas maiores, ok? Ou seja, vou quebrar isso aqui para vocês rapidinho. O for vai rodar 100 vezes. Em cada rodada que ele rodar, ele vai receber um número aleatório de 0 a 100. Se esse número for maior ou igual a 18, ele vai contar 1 em maior. Ou seja, a nossa variável maior vai receber uma unidade. Se não for, ele vai passar direto. Ok?
eu vou dar um printf aqui em maiores de 18, 2 pontos. Vou colocar um porcentagem i maior. Vou colocar um barra n aqui. Quando eu executar, ele vai contar pra mim quantas pessoas são maiores de 18 anos nesse for. Vamos lá? Aqui tem uma pessoa maior de 18 anos. Vocês podem perceber que não é isso que a gente queria, certo? Vocês podem perceber que tem várias pessoas maiores de 18 anos. Qual que foi o erro dessa vez? O nosso erro é um erro bem simples até. É um erro que o nosso if, ele tá verificando a nossa idade apenas uma vez. Por que ele tá verificando uma vez? Porque o nosso for, vocês vão ver que o bloco do for, ele começa aqui e acaba aqui. Ou seja, esse if tá rodando só uma vez. A gente não quer que ele rode só uma vez, a gente quer que ele rode muito mais vezes. Então a gente tem que colocar ele dentro do nosso for. Colocando ele dentro do nosso for, que está rodando 100 vezes, o if também vai rodar 100 vezes. Ou seja, ele vai verificar todos os números que o rand gerar. Agora, sim, o nosso if, o nosso maior de 18 está certo. Tem 84 pessoas aqui nessa lista que são maiores de 18 anos. Se eu fechar e executar de novo, vai dar outro número. Deu 877. Se eu fechar, vai dar 86, 85. Ou seja, recapitulando. Enquanto eu recapitular, eu vou só ajeitar o código aqui também. Uma coisa que eu recomendo para vocês, ajeitem seu código, tá? Por exemplo, aqui tá o for. Aqui tem um bloco do for. O que tá dentro do bloco do for? Eu vou botar literalmente pra dentro do for, entendeu? Vou dar um tab aqui. Ele fica lá dentro, é muito melhor de ver o que tá acontecendo, tá, gente? Deixa assim, ó, em cascata. Bom, isso é uma preferência minha, mas eu recomendo que vocês façam, que é melhor visualização do código. Bom, o que tá acontecendo aqui de novo? Esse printf tá aqui dentro. O que tá acontecendo? Eu declarei 3 variáveis, i, idade maior. A variável i, ela é uma variável controladora do for. O for inicia com o i igual a 0 e vai até o i ser menor que 100. Enquanto ele executa, a cada execução ele vai adicionar um ponto no i, uma unidade. Ok. Enquanto isso aqui está executando, o que vai acontecer? Ele vai pegar a idade e vai falar que a idade vai receber o valor aleatório até 100. Ok, recebeu um valor aleatório até 100. Depois de receber esse valor aleatório, ele vai verificar if se idade é maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, ele vai adicionar uma unidade na variável maior. E aqui fecha o if. E aqui eu coloquei um printf pra gente ver, né, as idades sendo... Deixa eu só trocar aqui, idade. As idades sendo impressas na nossa tela. Logo após, tem outro printf imprimindo quantas pessoas são maiores de 18. Se eu executar, aqui tem todas as idades. Tem 100 idades aqui, eu não vou contar claramente, mas tem 100 idades. E tem 84 pessoas, tem 84 idades que são maiores que 18 anos, ok? Uma coisa que eu gostaria de recapitular, que eu acho que eu falei numa aula minha anterior sobre o if, eu tinha dito que todo if tem que ter um else. Não tem, tá, gente? Vocês podem declarar um if e fechar ele sem declarar um else. Vocês podem, inclusive, declarar um if e declarar outro if logo embaixo. Não tem problema nenhum fazer isso. O que não pode acontecer é o que eu tinha falado eu tinha falado errado. O que não pode acontecer é o seguinte: vocês não declararem um if e declarar um else logo em seguida. Se não tivesse esse if aqui, pera aí rapidinho. Se não tivesse esse if aqui e tivesse esse else aqui sozinho, esse else não vai funcionar. Todo else precisa de um if, mas nenhum if precisa de um else. É o contrário. Na aula passada, se eu não estou enganado, eu tinha dito que todo if precisa de um else. Não, não é verdade. É todo else precisa de um if. Eu falei o contrário, tá? Então eu tô me desculpando aqui por causa desse erro meu. Quem tiver anotado, troca a anotação aí rapidinho, tá? Recapitulando, todo if não precisa de um else. Todo else precisa de um if. Não dá para executar um else sem um if, mas dá para executar um if sem um else. Ok? E pronto. Essa foi uma explicação bem fácil do Hunt. Para quem quiser ver a atividade, né? Tá aqui na lista de reforço de prova. Tá aqui na lista de reforço de prova, v1.pdf. É a primeira de repetição. E esse é o código que eu fiz aqui no vídeo. É um código bem simples, tá? Vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem. Pode colocar qualquer coisa que vocês quiserem no seu código. Contanto que ele funcione, tá ok. Todos os códigos que eu fiz aqui hoje, no caso esse e o do for, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu não fiz isso nas aulas passadas, mas a partir de agora eu vou fazer. Vai estar aqui embaixo se vocês quiserem copiar e colar no seu C e mexer do jeito que vocês quiserem. Outra coisa,
só vendo essas aulas, vocês não vão aprender. Vocês não vão aprender a mexer com for, vocês não vão aprender a mexer com rentes, não vão aprender nada. Vocês têm que ver a aula, pegar as atividades que o professor passou e tentar fazer baseado nessa aula. A aula é só para vocês entenderem como que funciona cada programa, cada função, cada comando, tá? Vocês não vão, tipo assim, se vocês saírem daqui agora e for fazer uma prova de for e de rand, vocês não vão fazer. Podem até fazer, mas não vão fazer de forma boa. Vocês têm que realmente praticar. Programação é praticando que vocês conseguem se aprender, tá? Então, tenta fazer todas as atividades que o professor passou. E essa aula, por isso é só. Eu falei sobre for e sobre rand. E a próxima aula eu vou falar sobre vetor e matriz. E na próxima da próxima eu vou falar sobre função. Por isso só. E é isso. Até mais.